aí, gente, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos tratar sobre Estado, Poder e Política no Brasil, né? Então nós vamos entender como é que se deu a formação do Estado brasileiro e da sociedade brasileira, né? Relevando e relativizando muito mais os acontecimentos sociais, políticos e econômicos, né? E dando ênfase a esses processos do que propriamente dito analisar datado, né, e detalhe a detalhe dos processos históricos que se deram na formação da sociedade do Estado brasileiro. E especificamente na aula de hoje nós vamos tratar sobre o período imperial, ou seja, o período que se estende da Declaração de Independência do Brasil, né, em 7 de setembro de 1822, até a instalação da República em 15 de novembro de 1889, certo? Então vamos lá, galera. O período imperial compreende então entre os anos de 1822, com a instalação da independência do Brasil, até o fim da monarquia, com a proclamação da República que aconteceu em 15 de novembro de 1889, certo? No processo pós-independência do Brasil, né, ou seja, a partir de 1822, nós temos a construção de uma Constituição para o país, que se dá com a instalação de uma Constituinte em 1823, que teve muitas dificuldades e acabou sendo passada para trás a partir de 1824, com elaboração muito mais por parte do Poder Executivo, ou seja, a partir do imperador Dom Pedro I, certo? Dom Pedro I, que era filho do rei de Portugal, Dom João VI, com Carlota Joaquina, né? Ficou no Brasil, declarou a independência do país e se tornou, a partir de 1822, o imperador do Brasil. Especificamente, em 1824, nós temos então a construção dessa Constituição e o lançamento, né, colocado em prática, essa Constituição. Nela estava prevista a existência de três poderes, dos três poderes constitucionais, né? Ou seja, o poder executivo, que ficava a cargo do imperador do Brasil, né? O poder legislativo, que era dividido, era um parlamento bicameral, né? Portanto, duas câmaras, se concentrava, né, na Assembleia Geral, que era composta pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, e o poder judiciário, que era composto pelo Supremo Tribunal de Justiça, certo? Além disso, ficou criado um quarto poder. Esse poder foi chamado de poder moderador. Ele garantia que o imperador Dom Pedro I pudesse intervir nos demais poderes constitucionais, certo? Então, quando ele viu que os poderes da monarquia absolutista, né, que historicamente foi o que vigorou em Portugal e posteriormente no Brasil, estava por acabar, ele foi lá e deu um jeitinho de contornar a Constituição de 1824 e garantir ainda assim que ele pudesse intervir nos demais poderes constitucionais, certo? Isso é muito interessante. O processo histórico dos governos do Brasil se deu, pessoal, entre 1822 até o ano de 1831, o primeiro reinado, certo? Que foi o momento em que o Brasil foi governado por Dom Pedro I. A partir de 1831, Dom Pedro I abdica do trono no Brasil, mas deixa seu filho, né, o príncipe Pedro II, vai para Portugal para se tornar rei de Portugal, e nesse momento se instala no Brasil o período regencial, né, onde nós vamos ter uma série de regentes que vão governar o país. Esse período regencial ele se estende de 1831 até o ano de 1840, quando então é alterada a Constituição Brasileira de 1824 para garantir que Pedro II, né, o príncipe regente, pudesse se tornar então o imperador do Brasil. E assim ele é coroado e se inicia o segundo reinado. Pessoal, tem uma série de revoltas, guerras, né, e movimentos contrários à monarquia e em favor, inclusive, da separação do Brasil, em favor de uma série de lutas populares, enfim, né, de uma série de reivindicações históricas durante o período do Império, né? Eu vou citar duas aqui para vocês: a Revolução Farroupilha, né, aqui em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, que começou em 1835 e se estendeu até 1845, e a Guerra do Paraguai, que se iniciou em 1864 e se estendeu até o ano de 1870, certo?
Nós temos que considerar que o Império do Brasil, que se estendeu então, como eu já disse, de 1822 a 1889, vivia basicamente de uma relação escravagista, né? Permanecia com aquelas características, né, constituídas do Estado português, como o patrimonialismo, né? A definição, então, o predomínio das relações privadas, ou seja, dos interesses privados no âmbito da esfera pública, ou seja, na tomada de decisões coletivas, públicas, etc., né? Uma sociedade uma sociedade patriarcalista, aliás, né? Que se vinculava fundamentalmente à figura masculina na tomada das decisões e na figura masculina no conjunto da vida pública do modo geral, e uma sociedade principalmente escravagista, uma sociedade que vivia basicamente da mão de obra escrava, da força de trabalho escrava, uma sociedade assentada e constituída no regime de escravidão. Então, durante o período imperial também houveram vários movimentos abolicionistas que buscavam a abolição da escravatura, né? E dentro desses movimentos, né, eu gostaria de destacar para vocês o nome de Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco lutou, né, foi 2 vezes deputado federal e nesse processo todo foi um defensor ferrenho do fim da escravidão, certo? Um outro ponto interessante a se destacar era a defesa também desse deputado federal, né? Também foi embaixador do Brasil, a sua defesa da reforma agrária, né? Ou seja, da distribuição do conjunto de terras do país, claro, quando se tratava de terras privadas, com a devida, o devido pagamento do Estado brasileiro por essas terras que seriam desapropriadas, certo? A partir da década de 1880, né, o Império Brasileiro ele começa a entrar em uma crise um pouco mais aguda, principalmente no período posterior à Guerra do Paraguai, e os militares que até então não estavam assim tão dentro da cena das discussões políticas no país, passam a entrar com muita força nesse processo todo, né? E começa a ganhar força então o movimento republicano, né? A partir da década de 1880. Quando acaba a Guerra do Paraguai, também os militares passam a ter um espaço privilegiado no Estado brasileiro, e em grande medida pelo seu descontentamento. Aí quando eu falo especificamente dos militares, eu me refiro às Forças Armadas, né, Exército, a Marinha, né, o Exército e a Marinha brasileira naquele momento, a Aeronáutica é um pouco mais recente, né, um pouco mais adiante, e começa a entrar em cena, e esse processo todo ele vai culminar a partir de 1889, então, com o fim da monarquia e a instalação da república, né? No ano anterior, em 1888, também é importante destacar para vocês, que houve o fim da escravidão com a assinatura pela princesa Isabel de Bragança, né? Da Lei Áurea, né? Que deu fim ao regime de escravidão, né? Depois de mais de 300 anos do regime escravagista, né? E não custa lembrar e pontuar que o fim do regime de escravidão não garantiu às pessoas que foram escravizadas até então um conjunto de direitos, né? O Estado brasileiro, historicamente, renegou a essas pessoas esses direitos, renegou as suas condições de vida históricas, né? Renegou uma integração dessas pessoas à sociedade brasileira, certo? Essa foi uma aula sobre o período imperial do Brasil, né? Eu espero que ela tenha sido proveitosa. Um grande abraço para vocês e até a próxima.